Catuara, Catucaruene, Catupituna, Imimotara, Upacatuana, Upe, Opacatu. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Desejo que tudo bem com todas, todos e todes. Eu falei agora há pouco na língua tupi, uma das 270 línguas indígenas faladas nesse lugar que alguns chamam de país. A licença e Cuecaturete é tupi, quer dizer gratidão. Estou chegando aqui no lugar de vocês, então a licença e Cuecaturete, gratidão a todas as pessoas presentes, a todas as pessoas parentas, se tiverem indígenas me ouvindo, a todas as pessoas parentas, as pessoas que frutificam esse curso, a professora Alessandra Roldão, que nos convidou para fazer essa fala. A gente pede a licença e Cuecaturete, gratidão ao povo quilombola, à população negra, à população migrante, imigrante, à população refugiada, à população das periferias, das quebradas, em situação de rua, das retomadas e das ocupações. Pindorama, Brasil, Ayala, América, são sim terras indígenas, sempre foram e continuarão sendo. A gente pede a licença às energias encantadas de todas as crenças e religiosidades, axé para quem é do axé, amém para quem é do amém, o quearô, o gunhê, o botum, o doiá, o motumbá, ao ele. A gente pede a licença aos nossos mais velhos, anciões, que guiam essa fala, aos nossos morubixaba, que são nossos caciques, nossos pajé, as nossas cunhã, que são as mulheres, as nossas curumim, as nossas cunhatã, que são as meninas e os meninos, a todos os seres da natureza encantada. A gente pede a licença àqueles que já foram na luta pelos direitos originários, na luta pelo território demarcado. A gente pede a licença a todos aqueles que encantaram nessa luta. Não temos rancor, mas possuímos memória, e essa fala aqui é vinda da memória e não do rancor, em um período que nós estamos vivendo, em que se aplica a bionecropolítica do bionecropoder de um governo genocida, fascista e miliciano, que tem matado muitas pessoas, e é genocídio sim, porque as pessoas que estão morrendo, historicamente nesse país morrem, são pessoas negras, indígenas, mulheres e pessoas pobres. Isso que caracteriza um histórico genocídio. Aqui na nossa Bahia, de onde eu falo, nós temos indígenas que são negros e negros indígenas, e nós temos muito orgulho disso. Nós costumamos dizer que nosso genocídio, nosso etnocídio, eles são estruturais, porque nós temos um direito ao território. Não temos rancor e temos memória. Em nome dessa memória vem essa fala de hoje, e logo de cara, ditadura nunca mais ditadura no Brasil, em qualquer lugar desse mundo. E hoje eu vou falar das ditaduras e os povos indígenas. Meu nome é Kazangatu Chucuru Tupinambá, meu nome de registro em não indígena é Carlos José Ferreira dos Santos. Estou falando aqui do território indígena Tupinambá, em Ilhéus, na Bahia, aqui num território bastante bonito. Daqui a pouco a gente mostra algumas imagens. Sou graduado em História, sou mestre em História, sou graduado em História pela Unesp, mestre em História pela PUC, doutor em Arquitetura e Urbanismo e pós-doutor em Psicologia pela Unesp USP. O meu doutorado foi na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, e meu pós-doutorado em Psicologia na Unesp. E dou aula em duas universidades públicas aqui na Bahia, na Universidade Estadual de Santa Cruz e na Universidade Federal do Sul da Bahia. Tenho alguns livros, eu não vou falar dos meus livros hoje, inclusive alguns deles falam sobre os povos originários da ditadura, mas não é o tema de hoje. Mas o que eu falo aqui hoje, eu vou falar como indígena, que sou doutor, que tenho uma formação acadêmica, que sou professor universitário. Isso para mim se chama decolonialidade. Primeiro vem minha fala como um originário, como um indígena, que participa da luta do meu povo por direito e pelo direito à terra. Conforme eu disse, falo aqui de Olivença, talvez pareça algumas imagens aí. Olivença é um lugar onde um dos lugares onde começaram as invasões europeias no século XVI e que nós preservamos. Olivença é litoral, aqui sul da Bahia, e nós preservamos, as imagens vão mostrar, e porque nós somos originários, onde tem indígena, tem natureza
preservada é desse lugar, desse território que eu falo. Um território que ainda não está demarcado, nós estamos lutando pela demarcação das nossas terras. Não falo por todos os povos indígenas, falo por Kazangatu, não falo pelo povo com o qual eu moro, os Tupinambás. Os Tupinambás têm seus caciques e lideranças. Quem fala aqui é Kazangatu, indígena Kazangatu. O Brasil tem mais de 305 povos, falantes mais de 274 línguas. Então, não conseguiria falar por todos esses povos e nem pelo povo onde eu moro, certo? Então, a diversidade é fundamental para nós. E o que seria essa ditadura? A ditadura militar foi de 1964 até 1984. Eu nasci em 63, eu nasci um ano antes da ditadura, então fui criança, adolescente, pré-adolescente, criança, pré-adolescente, adolescente, durante a ditadura militar. Então, eu falo um pouco das vivências que eu tive como indígena durante essa ditadura militar e civil, porque além de ser uma ditadura militar, você teve apoio e a presença de civis que apoiavam essa ditadura, como está em moda hoje falar novamente de volta à ditadura, por uma ditadura. Além dos militares, tem civis que apoiam. Então, é uma ditadura militar e civil. Isso é importante deixar muito claro, né? Esses dois setores. Essa ditadura, que durou mais de 20 anos, na minha leitura, ela não inaugurou-se em 64 e não acabou em 84. Para nós, povos originários, são 522 anos de ditaduras. Isso é um elemento fundamental para nós. Nós vivemos um país que foi invadido. A Rússia invadiu a Ucrânia e o Brasil, a América, a Biayala. O Brasil, a gente chamava o Brasil de Pindorama, foi invadido, a América, a Biayala, e o Brasil foi invadido, Pindorama, pelos europeus. Então, há 522 anos, nós estamos sobre uma ditadura, a ditadura dos invasores que impuseram a sua lógica econômica, o capitalismo, puseram a sua lógica religiosa, o cristianismo, geralmente é o cristianismo, a cristandade, e impuseram a sua lógica de vida. No período daquilo que se chama de ditadura militar e civil, radicalizou-se essa ditadura. No Brasil, houve momentos de radicalização. Na década de 30, com Getúlio Vargas, e na década de 60, 70 e 80, durante a ditadura militar e civil. Eu falo isso para deixar muito claro. A ditadura, para nós, não acabou em 84, quando teve eleições, passou a ter eleições para presidente. A ditadura continuou para a população pobre, indígena, negra. É só ver que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Só pede para os Estados Unidos e China. Nós vivemos sobre uma ditadura. Mas aquilo que se chama de ditadura militar e civil, de que vai de 64 a 85, nós também fomos vitimados. Segundo a Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade foi um órgão criado durante o governo, entre aspas, democrático, porque a ditadura continuou entre nós, mas em que teve Lula e Dilma, criou-se uma Comissão da Verdade de intelectuais, pessoas da cultura, pessoas que foram perseguidas na ditadura para apurar os crimes da ditadura militar nesse país. Com o fim da ditadura militar e civil em 84, todos foram anistiados, tanto aqueles que torturaram, mataram, como aqueles que foram mortos, presos e torturados, o que é uma grande injustiça. Aí criou-se uma Comissão da Verdade no governo Lula e Dilma para apurar os crimes da ditadura e indenizar as vítimas. Não foi para prender ninguém que matou, que torturou, que barbarizou. E sim para indenizar as vítimas da ditadura militar. Houve tortura, houve estupro, houve sequestro, houve mortes na ditadura militar. E quando dessa apuração, Marcelo Zelic, professor da USP, a quem admiramos muito, encontrou um relatório chamado Relatório Figueiredo. Esse Figueiredo era um político que atuava no Serviço de Proteção ao Índio, que depois vira a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e nesse relatório havia os relatos sobre o que a ditadura fez, isso desde o tempo de Getúlio Vargas, fez e daí da ditadura militar civil de 63 a 64 a 84, fez contra nós indígenas. Então isso que eu vou falar é baseado nesse relatório. Segundo esse relatório,
Foram 8.000 indígenas mortos durante a ditadura militar. Talvez nós, povos originários, fomos o maior número vitimados pela ditadura. Tortura, morte, esquartejamento, teve crucificação de indígenas, morte por envenenamento. Durante a ditadura, nós fomos os principais vitimados. Por quê? Porque nós, os povos originários, historicamente somos vistos, aí talvez seja sendo exibido algumas imagens, né? Eles nos matavam. Antes de entrar nas razões profundas do porquê das nossas mortes e perseguições e sermos as principais vítimas na ditadura, é bom lembrar, você está vendo talvez algumas imagens, que uma das mortes era pelo próprio contato físico. Né? Essas fotos que vocês viram foram fotos tiradas durante a ditadura. Né? São fotos cruéis nesse sentido. Né? Talvez eu exiba aí, se der tempo, um pequeno trecho de um documentário da SBT chamado Silêncios da Ditadura. Tem um episódio só sobre os povos originários. Mas... torturados, assassinados, expulsos de suas terras. Não podia falar a nossa cultura, né? Se nós conversarmos da cultura, eles já aprendi coisa, você não pode falar isso, aquilo, coisa. O senhor chegou a ser preso? Eu cheguei a ser preso. Talvez esse seja o maior silêncio da ditadura no Brasil. 50 anos depois do golpe militar, e os índios ainda não são considerados pelo governo como vítimas dos militares. O impressionante é que não faltam provas disso, muitas ainda vivas. É o caso de seu Euclides, índio Krenak de 104 anos. Ele é o mais velho da tribo, que vive perto da cidade de Resplendor, em Minas Gerais. Os índios eram inocentes, sabe? Não sabia nada, nada mesmo. Aí só pescava, beira do rio, coisa, acendendo fogo em cima da pedra, tudo isso, tudo. Posava em cima das pedras, tudo. Aí outros somos, eles foram judiados por causa dos brancos. E quem judiava era o órgão criado para proteger. O Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, montou nas mãos dos militares uma operação de extermínio. Essa imagem é de um desfile do SPI que mostrava sem nenhum constrangimento suas técnicas de tortura. O velho Krenak lembra da chegada dos militares à tribo. Chegaram e esparramou, coisa, prendia. Ele foi preso e torturado. Mas por que nós fomos as principais vítimas? Porque, historicamente, o governo, o Estado brasileiro, sempre nos tratou, nós povos originários, de duas formas. Ou tentando nos cooptar, nos indianizar, deixarmos de sermos índios, né, deixarmos de pertencermos a nossos povos, ou se nós não aceitamos as imposições religiosas, políticas, econômicas, da forma de trabalhar, se nós não damos as nossas terras, nós somos mortos. Então, ou tenta-se etnocidar, nos tirar a nossa cultura, nossa religiosidade, nossa tradição. E se nós não aceitamos, é um genocídio, que é a morte étnica, vai e mata sistematicamente. Então, a ditadura militar, ao matar mais de 8.000 povos indígenas, não foi uma exceção. Ela foi uma regra desses 522 anos. No Brasil, sobre nós povos originários, não só o racismo é estrutural, mas o genocídio e o etnocídio. Mas por que isso? Porque a nossa forma de ser, a nossa forma de nos encontrarmos no mundo, de nos relacionarmos com a natureza, de trabalharmos, de vivermos, ela é naturalmente uma oposição ao capitalismo, à ordem política existente. Então, sempre nós somos, em nossa natureza, nós somos colocados como inimigos. Nós, indígenas, com a nossa encantaria, com as nossas energias da cantaria da natureza,
Já somos um outro mundo possível. Yande, Yande, Ará, Massuí, Chucuí, Amuará. Nós já somos um mundo onde cabe vários mundos. Nós não somos um futuro, um porvir. Nós já somos esse outro mundo de possibilidades de se relacionar. E isso incomoda aqueles que estão donos do poder. Nós não queremos a terra como uma unidade produtiva. Não. Demarcação de terra indígena não é a reforma agrária e nada contra a reforma agrária. Mas nós não pensamos a terra para ser explorada em suas riquezas energéticas, minerais e para especulação fundiária, exploração do trabalho, exploração para obter dinheiro, lucro. Nós somos a terra, nós temos essa cor, porque nós somos a própria terra, o mel da terra. E isso incomoda eles. Nós carregamos em nossos corpos vivências, angás, almas, um outro mundo possível. E isso incomoda os donos do poder. Nós não queremos a terra para produzir capital, para explorar. Nós queremos a terra porque nós somos pertencentes a ela. E isso incomoda eles. E soma-se a isso que nós temos um direito congênito, originário, ancestral e natural à terra, não como donos. Nós não somos donos, nós somos a terra. Esse direito, lembre-se que aqui foi invadido há 522 anos, mais de 520 anos. Aqui foi invadido. Então, nós temos um direito original ao território. Como você nega esse direito? Ou você nos desindianiza, faz de tudo para nós deixarmos de sermos índios, indígenas, ou se não, vai e nos mata. A ditadura fez aquilo que se faz historicamente nesse país, o genocídio e o etnocídio, que é algo que não é de hoje. O atual governo, ele vive querendo dizer, vive dizendo, os indígenas têm que se integrar à sociedade, têm que explorar suas terras, têm que viver como nós. Nós não queremos viver de uma forma capitalista, muitos de nós. Alguns talvez que sim, alguns indígenas foram ganhos por essas ideias, mas a maioria de nós não queremos isso. Então, desde o século XVI, com os bandeirantes, desde o século XVII, XVIII, XIX, nós somos historicamente perseguidos. Não fomos nós que decretamos guerra. Quem decretou guerra sobre nós foram eles, os invasores, e ainda fazem isso. Os fazendeiros, os ruralistas. Aliás, eles não fazem guerra. Quem faz guerra somos nós que fazemos guerra de resistência. O que eles fazem historicamente são massacres. Massacres que ocorrem através da grande e longa história de mais de 500 anos nesse país. Mesmo a independência que está para ser proclamada, quando a independência do Brasil foi proclamada, que independência foi essa? Em 7 de setembro de 1822, que manteve a escravidão negra, a escravidão indígena, a mulher no estado de submissão, as desigualdades, a pobreza e a miséria. Portanto, mesmo com a independência do Brasil, que vai ser daqui a algumas semanas, alguns dias comemorada, nós continuamos sendo explorados, perseguidos e mortos. Não é uma novidade, a ditadura não criou uma novidade sobre nós. Mesmo na atualidade, talvez mostre algumas imagens aí, nós continuamos sendo perseguidos, presos e mortos nos territórios em que as terras não estão demarcadas, igual aqui onde eu moro, no Mato Grosso do Sul. Yande, Yande, Ará, Massuí, Chucuí, Amuará, Moramoanga, Nerá e Combé. Não, nós já somos um outro mundo onde cabe muitos mundos e resistência. Não precisamos esperar o porvir. Sim, fomos massacrados, fomos exterminados, nós somos massacrados, mas não fomos exterminados, nem subjugados. Nós continuamos existindo. É isso, eu termino por aqui. Ditadura nunca mais. Meu nome é Kazangatu, meu Instagram é @Kazangatu. Oere Kwekaturete.